Olá, Vestivas, tudo bem com vocês? Professor Couto na área para trocar uma ideia com vocês hoje sobre duas frentes de biologia. Nós vamos trabalhar uma aula, a aula 5, com a biologia B, e em seguida nós vamos trabalhar com a aula 6 de biologia C, ok? Então, nesse período de tempo, nós vamos trabalhar com duas frentes diferentes, beleza? Então vamos começar lá, galerinha. A aula 5 da biologia 2B. A gente vai dar continuidade com aquele assunto sobre os ciclos biogeoquímicos. A aula anterior, nós havíamos falado sobre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. O ciclo do carbono e do oxigênio, eles têm uma ligação direta com o fenômeno tanto da fotossíntese quanto da respiração. Então, cada um vai ter o seu respectivo problema. Por exemplo, o excesso de carbono na atmosfera acarreta, o efeito estufa, ele intensifica o efeito estufa. Não que o efeito estufa seja ruim, mas é claro que o excesso de carbono vai deixar esse efeito mais forte, causando diversos problemas. Já o nosso ciclo do oxigênio ele é bem interessante, porque o oxigênio é necessário para a respiração celular e ele provém lá da fotossíntese. Nesse caso, a vida foi possível no nosso planeta graças ao oxigênio e à camada de ozônio, o O3. Então, o ozônio ele serve como um filtro de radiação solar. Dando sequência, nós vamos entrar agora no polêmico ciclo do nitrogênio. Bem, o que nós devemos saber? A nossa atmosfera ela é composta em sua grande maioria por nitrogênio. Já vamos ver a porcentagem certinha ali. Mas por que o nitrogênio é importante para o uso dos seres vivos? Bem, primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O nitrogênio ele é necessário para construir os aminoácidos e as suas proteínas, consequentemente suas proteínas. O nitrogênio também ajuda a confeccionar vitaminas. Vitaminas são muito importantes para o desenvolvimento, o metabolismo do corpo. O nitrogênio está presente aqui, ó, na molécula da clorofila e também nos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Então, nesse caso, o nitrogênio é necessário para isso. Porém, nós temos um problema. Embora tenha toda essa quantidade de nitrogênio na atmosfera, praticamente 78%, o corpo, por exemplo, o humano, não consegue absorver diretamente o nitrogênio. Quando nós respiramos nitrogênio, nós estamos lançando nitrogênio de volta. Esse nitrogênio atmosférico, esse N2, ele não é absorvido na respiração. Ele é adquirido de uma forma indireta. Por isso que o ciclo do nitrogênio ele é tão importante, porque ele tem algumas etapas para esse nitrogênio ficar acessível para a gente. Então funciona assim, ó, galera. O nitrogênio na atmosfera, para entrar no ciclo biogeoquímico, ele tem que ser trazido. Mas quem que traz ele para as cadeias alimentares? Algumas bactérias, as cianobactérias e as micorrizas. Quem são micorrizas? Micorrizas são associações de fungos com raízes. Então, a associação mutualística micorriza, é essa duplinha aí, raiz com fungo. O ciclo do nitrogênio, basicamente, resumidamente, ele tem 3 etapas. Vamos olhar aqui, ó. Fixação, nitrificação e desnitrificação. Cada etapa tem subetapas. Então a primeira etapa aqui, ó, a fixação. Essa fixação, ela está aqui, ela visa deixar esse nitrogênio assimilável, ele entrar aqui na parte do solo. Essa fixação, ela vai trazer esse nitrogênio ou pela ação atmosférica dos relâmpagos, ou uma fixação biológica. Nesse caso, a fixação biológica, algumas bactérias vão absorver da atmosfera, e deixar preparadinho ali para a ação de outros organismos. Etapa 1, então, fixação. Ou é atmosférica ou é biológica. Etapa 2, a nitrificação. Por que eu não falei nada antes mais específico, mais químico? Pessoal, o nitrogênio atmosférico, o N2, ele só é possível ser assimilável para nós na forma de nitrato. Seres vivos só absorvem nitrogênio na forma de nitrato.
Então o nitrogênio ele tem que passar várias etapas para chegar em nitrato. A etapa da nitrificação, a etapa 2, ela vai fazer isso. Então o que vai acontecer aqui? Ó? A etapa da nitrificação ela tem duas subetapas, a nitrosação e a nitratação. A nitrosação ela quer transformar aqui o amônio, o NH4, em nitrito. Quem faz isso são dois tipos de bactérias lá do gênero Nitrosomonas ou Nitrosococcus. E a segunda etapa da nitrificação é a nitratação. Ela vai pegar esse nitrito e vai transformar, né, esse nitrito NO2, ele vai transformar em NO3 aqui em nitrato. E quem vai auxiliar são as nitrobacters. Nesse caso, essas bactérias nitrobacter, elas vão deixar a forma assimilável para os animais absorverem. E a última etapa, a desnitrificação, que é a devolução, né, desse nitrogênio para o ambiente. Então ela pode acontecer de duas maneiras. Pela liberação de N2 já na decomposição dos corpos, ou quando você vai ter aqui a decomposição e libera amônia. Lembra? Tudo que apodrece libera amônia. Quando é liberado amônia, essa amônia pode ser absorvida aqui por essas bactérias. Então ele pode voltar para o ciclo. Agora, se a gente olhar o desenho, você vai ter aqui, então, a fixação biológica, que vai transformar esse produto N2 em NH3, que é a nossa amônia. Depois, nós vamos ter essa nitrificação, que está visando transformar tudo isso aqui em nitrato. O nitrato vai absorver, vai ser absorvido pelas plantas para a nossa cadeia alimentar. E a última etapa, que é a desnitrificação. Essa desnitrificação, então, é a devolução para o ambiente do N2, ou vai jogar lá a amônia de volta para ser ciclada nesse processo. Para você saber de ciclo, 3 etapas e suas subetapas. Qual o objetivo do ciclo do nitrogênio? Transformar nitrogênio atmosférico N2 em nitrato. A etapa da formação do nitrato está aqui na etapa 2, nitrificação, mais especificamente na nitratação, ok? Já vamos dar uma olhadinha como que isso aí acontece para nós. Ciclo da água. Pessoal, o ciclo da água é o mais divertido de todos, tá? A água é uma substância muito importante para a vida. Graças à água nós temos várias reações que possibilitam a manutenção biológica. Bem, o que nós temos que saber? A molécula da água, o H2O, ele pode ter um ciclo dividido em etapas, né? Você pode ter um ciclo que nós chamamos de curto. O ciclo curto da água é aquele ligado diretamente à mudança de estado físico. Então, de sólido para líquido, para gasoso, de gasoso para líquido, para sólido. Então você vai ter um exemplo aqui, ó. Quando você tem um ambiente, a evaporação, o vapor da água sobe, ele se resfria, condensa, chove. Essa água pode se solidificar se não for absorvida, e esse é o ciclo curto. O ciclo longo da água é aquele ciclo em que você tem a ação de algum organismo vivo nele. Por exemplo, a respiração das plantas, dos seres vivos, a transpiração. A partir do momento que você entrou com um organismo vivo, você já tem um ciclo longo. Então, o ciclo da água pode ser curto, apenas as mudanças de estado físico, né? Por favor, só não se esqueça das etapas das mudanças, de sólido para líquido, né? Fusão, de líquido para gasoso, a vaporização, de vapor para líquido, você vai ter a condensação, e de líquido para sólido, a solidificação. E a outra etapa é o ciclo longo, quando você vai ter a ação de algum organismo vivo no meio disso aí, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios para fixar essas ideias, principalmente na parte do nosso ciclo do nitrogênio. Bem, exercício 05.03. Certas atividades humanas vêm provocando alteração no nível de nitrogênio do solo. Uma dessas atividades consiste na substituição
da vegetação natural por monocultura de leguminosas, como por exemplo a soja. As leguminosas alteram o nível de nitrogênio do solo, porque possuem em suas raízes bactérias com a capacidade de. Pessoal, esse exercício está falando sobre a capacidade de fixação. A capacidade de fixação, ela consiste em você tirar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em amônia. Nesse caso, você vai ter essa fixação pela ação das bactérias ou simplesmente pela ação atmosférica de relâmpagos. Nesse caso aqui, letra A. Sintetizar amônia utilizando o nitrogênio atmosférico. A resposta A está perfeita. Já sabemos que é ela. Vamos olhar as outras. B. Transformar ureia em amônia. Em momento algum nós trabalhamos com a ureia no ciclo. Nada registrado ali. C. Decompor substâncias nitrogenadas das excretas. Ele está falando que as plantas, com as suas bactérias, vão ali decompor substâncias nitrogenadas? Não. A ideia é justamente tirar do ambiente e jogar na cadeia alimentar, né? D. Eliminar nitrito do solo. Na verdade, eles não querem eliminar, eles querem fazer nitrato no solo. E letra E. O ciclo quer transformar amônia em nitrato, amônia direto? Ele pulou a etapa? Na verdade, não. Você vai ter toda uma sequência. É o nitrito em nitrato. Então, 5.03, nós vamos ficar com a letra A. Ok? 5.04. Pessoal, considere a figura abaixo na qual o ciclo da água está esquematizado. Marque a alternativa correta. Bem, a análise do nosso desenho está mostrando aqui o ciclo da água, né, com alguns números em romano indicando as suas etapas. Eles querem saber as etapas. Bem, quando você tem a água do mar e a seta apontando para cima com o número 1, nós sabemos que essa água está indo para cima, então ela está evaporando. Quando essa água evapora, ela vai para temperaturas mais baixas e ela condensa. Quando ela condensa, você tem a transformação do vapor da água em água líquida. Então, esse fenômeno aqui, número 2, é a condensação. 3. Você pode ver que no 3 aqui, você está tendo a água descendo. Então está chovendo. Para chover, a gente fala que a água está precipitando. Então, evaporação, condensação, precipitação. E agora a etapa 4. A etapa 4, você pode observar aqui que a água está entrando no solo. Nesse caso, ela está penetrando no solo, ela está infiltrando. Então, nós teremos aqui a letra A. Repare, veja bem nesse ciclo, que você não está tendo na indicação a ação de organismos vivos. Esse ciclo é um ciclo da água curto. Ele não deixou nada marcado aqui com a respiração, né? E também com a transpiração. Nesse caso aqui é um ciclo curto. Se ele tivesse alguma indicação aqui, onde está o pontinho vermelho, você teria um ciclo longo. 5.4, letra A. Ok? Mais um exercício para a gente aqui. 5.8. A ilustração abaixo evidencia a relação ecológica entre uma planta e bactérias fixadoras do nitrogênio. De novo aquela etapa da fixação ali. Pessoal, a significação adaptativa dessa relação é ter proporcionado à planta. Letra A. Maior disponibilidade do elemento para a síntese de aminoácidos. Fazer proteínas? A planta está absorvendo isso ali para isso? O material celular da bactéria como suprimento alimentar. A planta usa as bactérias para ter alimento? C. As substâncias essenciais para a realização da fotossíntese. Ele está jogando o nitrogênio para fazer fotossíntese.
D. Materiais de reserva para o momento de maior atividade biológica, por exemplo, amido. E uma produção em larga escala de moléculas de celulose. Espera aí, essas alternativas estão meio largadas aí. Vamos entender melhor. Ele quer a significação adaptativa dessa relação. O que ele está tentando chegar aqui? Ele quer saber por que essa planta está tendo esses nódulos para absorção do nitrogênio. Por que a fixação é importante para a planta? Basta você lembrar qual é a utilidade no nitrogênio. Ácidos nucleicos, confecção de aminoácidos para bactérias, de aminoácidos para proteínas. Então, nesse caso aqui, ele faz clorofila também. Mas por que a planta está precisando disso? O nitrogênio vai construir o corpo da planta. Uma vez que constrói o corpo, ela pode fazer outras coisas. Se você olhar as alternativas, qual tem uma relação melhor com o que foi dito? Maior disponibilidade do elemento para a síntese de aminoácidos. Nós precisamos do nitrogênio justamente para isso. Ele serve para várias coisas, mas sem um corpo nós não podemos ter o desempenho de outras funções biológicas. Então, 5.08, nós vamos ficar com a letra A. Ok, vestibas? Tranquilão? Por favor, não esqueçam das etapas do ciclo do nitrogênio. Etapa 1, fixação. Etapa 2, nitrificação. E etapa 3, desnitrificação. Tá bom? Vamos devagarinho nesse ritmo. Próximo item. 5.10. Cada elemento segue uma trajetória única, determinada por suas transformações bioquímicas particulares no seu ciclo, através do ecossistema. Sistemas vivos transformam elementos nos seus compostos para fornecer nutrientes, que vão construir as estruturas e transportar a energia requerida para todos os processos vitais. Sobre os ciclos biogeoquímicos, assinale a afirmativa incorreta. Pessoal, até grifei aqui para vocês. Toda vez que vocês forem resolver um exercício, preste atenção no enunciado. Todo exercício ele é uma troca. Ele vai te dar uma informação e vai te pedir outra. Nesse caso aqui, ele já deixou claro, ele quer uma mentira que está escrito ali. O que está de incorreto? Letra A. A ação do ser humano pode acelerar o movimento de muitos materiais e, com isso, os ciclos tendem a se tornar imperfeitos. Eles não são mais cíclicos, eles são acíclicos, tanto pela carência quanto pelo excesso de algum elemento. Essa alternativa está maravilhosa, ela está certa. Basta você lembrar do ciclo do carbono. O combustível fóssil, quando queimado em excesso, ele intensifica o efeito estufa. Você vai ter, então, o aumento da temperatura, consequentemente, derretimento de geleiras, que vai lá atrapalhar o ciclo da água. Então, um ciclo pode atrapalhar o outro, causando caos. Letra A, perfeita. B. Existe correlação direta entre o fluxo de energia e de matéria, pois os organismos, ao consumirem matéria, garantem energia para sua sobrevivência, a qual poderá ser passada para outro nível ou ser perdida na forma de calor. Sim, você lembra? O fluxo de energia. A energia é unidirecional, porém ela é decrescente. A energia sempre vai ser perdida, mas ela vai passar para o próximo nível, mesmo que seja menor. E a matéria também. Então, nesse caso, assim, ela pode ser passada para outro nível ou ser perdida na forma de calor. Por que a energia baixa? Através do metabolismo, nós vamos perdendo ela para o ambiente. Então, nesse caso, a letra B está exata. B, ok. C. O ciclo da água é conduzido pela energia solar através da evapotranspiração. E isso condiciona características climáticas que atuam na distribuição dos seres vivos sobre a crosta terrestre. Traduzindo, graças ao Sol, nós temos a evaporação, e essa evaporação vai formar as nuvens que vão ocasionar as chuvas. Graças a isso, nós temos a manutenção da vida no planeta. Sim, nós temos vida no planeta porque a água é acessível, principalmente na forma líquida. Então, os organismos precisam de água para manutenção. A água é o solvente universal, ela auxilia nas características, nas reações químicas.
Então, letra C, correta. D. O desequilíbrio do ciclo natural do nitrogênio pode ter implicações na alteração do chamado efeito estufa, com consequente aumento na temperatura global da Terra. Opa! O desequilíbrio do ciclo do nitrogênio pode implicar no efeito estufa? Não. O efeito estufa é a retenção de calor no planeta. O calor não é dissipado no espaço. Então não tem nada a ver nitrogênio com efeito estufa. Como queremos a alternativa incorreta, acabamos de achar a letra D como a resposta. Sabemos que a letra E está certa, mas vamos dar uma olhadinha nela. Os nitratos podem ser obtidos por meio da ação de bactérias fixadoras de nitrogênio e das descargas elétricas que ocorrem na atmosfera na fase do ciclo que chamamos de fixação do nitrogênio. Sim, a função do ciclo do nitrogênio é a transformação de nitrato. Então essas bactérias, elas vão ter essa ação direta justamente para isso. Então está certinho aqui. Pessoal, exercício 5.10, letra D como resposta. 5.12. Bem, o nitrogênio é um dos principais gases que compõem o ar atmosférico. No esquema abaixo estão resumidas algumas etapas do ciclo biogeoquímico desse gás na natureza. Então nós temos aqui, substâncias orgânicas nitrogenadas de animais, a etapa número 1, nós temos aqui o NH4, que é o amônio. Depois nós temos o NO2, que é o nitrito, o NO-3 aqui, que vai ser o nosso nitrato, nitrogênio atmosférico. Então, o processo de nitrificação, composto de duas etapas. Quais são essas duas etapas, galera? Uma etapa é a nitrosação, que você quer transformar amônio em nitrito, e a outra etapa é a nitratação, que é você transformar o nitrito em nitrato. E o de desnitrificação. Desnitrificação é quando você devolve isso aí para a atmosfera. Então, vamos lá. Queremos achar a etapa da nitrificação. Então, amônio em nitrito e nitrito em nitrato. Amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Então, nós temos a etapa número 2 e a etapa número 3. Beleza, a resposta já apontou qual é. Mas qual seria essa etapa aqui da desnitrificação? A desnitrificação é você devolver para o ambiente o nitrogênio atmosférico. Então, temos aqui essa sequência, 2, 3 e 4. Esse caso aqui ficamos com a letra A. Bem, que tipo de exercício é esse? Esse é um exercício complicado que você não conseguiria fazer se você não soubesse a etapa 2, que é a nitrificação. Então, fique atento. Geralmente, quando isso aqui cai, quando cai ciclo do nitrogênio, essa é a etapa mais importante para você, tá bom? 5.13. Olha só, um exercício bem parecido com esse aqui. Esse exercício, ele é um exercício de somatório, tá? Você deve marcar as respostas verdadeiras e somá-las. O ciclo do nitrogênio consiste na passagem de átomos de nitrogênio de moléculas inorgânicas do meio físico para moléculas orgânicas constituintes dos seres vivos. Nitrogênio atmosférico para nitrato, E vice-versa. Com relação ao ciclo abaixo, identifique o que for correto. Como ele quer que você identifique o que é correto, não adianta a gente se prender isso aqui, vamos ter que olhar as alternativas. Número 1. O processo A é realizado, vamos achar aqui o processo A. O processo A é realizado por todos os organismos clorofilados, dotados de células procarióticas ou eucarióticas. Todos os organismos que fazem fotossíntese fazem o processo A, que é nitrogênio atmosférico transformado em amônia. Esse processo é chamado de fixação. Todos fazem isso? Não são todos, não. Nesse caso, número 1, falso. 2. O processo D é conduzido por bactérias desnitrificantes. Nitrato transformado em nitrogênio atmosférico. Sim,
Esse processo é a desnitrificação. Corretíssimo. 4. O processo E mostra a transformação do nitrogênio orgânico para uma forma de nitrogênio inorgânico, a amônia. Tal processo ocorre pela ação de bactérias e fungos decompositores. Isso aqui, galera, você pode ver, ó, são plantinhas e animais se decompondo. Tudo que apodrece vira amônia. Nesse caso aqui você tem uma decomposição, sim. Número 4 está correto. Número 8. O processo B, cadê o B aqui? O processo B ocorre nas raízes das leguminosas. O processo B ocorre nas raízes das leguminosas, desde que essas estejam associadas a bactérias formadoras de nódulos. Amônia em nitrito. Nesse caso aqui é um processo da nitrosação. O processo B ocorre nas raízes das leguminosas, desde que essas estejam associadas a bactérias formadoras de nódulos. O B, galera, para ser isso aqui que ele está falando, tinha que ser a fixação, né? Tirar da atmosfera para jogar nas bactérias. E não é isso que está acontecendo aqui. Esse processo 8 que está mostrando, a 8, o processo B aqui, esse processo é a nitrosação. Então está errado. 16. O processo C ocorre em meio anaeróbico, sem oxigênio, sem a presença de oxigênio, pela ação das bactérias nitrosomonas. Mas espera aí, você está vendo aqui um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Então, nesse caso, a 16 não faz sentido. Ficamos como resposta a número 2 e a número 4. Resposta total da 5.13 é 0,06, tá bom? Pessoas, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, é isso aí. Agora, dando sequência, né? Vamos para a aula 6 de Biologia C, lá para a nossa zoologia. Nós vamos começar a falar do reino protista, dos protozoários. Então, quem são os protozoários, né? São os organismos unicelulares, são os protozoários, de uma forma geral, as algas que fazem fotossíntese. Todos os organismos são eucariontes, galera. Os únicos procariontes estão no Monera, não se esquece, anota isso aí. Organismos procariontes exclusivos do Monera. São heterótrofos na sua maioria, tá bom? Adoram ambientes úmidos, curtem uma matéria orgânica em decomposição e eles são comensais. O que é um organismo comensal? O organismo comensal é aquele que come resto do outro, tá bom? Ele precisa comer alguma coisa que sobrou ali. Classificação. Muito atentos a isso. Pessoal, cada grupo que iremos estudar a partir de hoje, ele vai ter característica para classificação. Por exemplo, para classificar protozoários, nós ficaremos atentos à sua maneira de se locomover, como ele se locomove. Nós teremos 3 filos. O primeiro filo, que é o filo Sarcomaftigóphora, ele vai ter 2 divisões, né? 2 subfilos. O primeiro é o subfilo Sarcodina, que a característica principal é a locomoção por pseudópodos. Então você pode reparar aqui que nós temos uma ameba e os pseudópodos são essas extensões do citoplasma que irão crescer, né? Um prolongamento citoplasmático, fazendo com que ela se locomova ou capture alimentos. O segundo subfilo é o Mastigóphora, que você vai ter a ação de flagelos. Aqui você tem o nosso amiguinho aqui, o Trypanosoma cruzi. Então, filo Sarcomaftigóphora tem uma divisão de subfilo Sarcodina para pseudópodos e subfilo Mastigóphora para flagelos. Agora faltam 2 filos ainda, tá? Nós temos o filo Apicomplexa, que aqui você vai ter o plasmódio que causa a malária. Ele não tem estrutura locomotora. E o último filo, que é o Ciliófora, que ele já está dizendo, né? Que são organismos que se utilizam de cílios, que são esses pequenos filamentos ao redor, para locomover. Aqui você tem exemplo o Paramécium. Então, o filo Apicomplexa não tem estruturas para locomoção e o Ciliófora se utiliza de cílios, ok? 3 filos. Morfofisiologia. Para estudar isso aqui, nós pegamos como foco um organismo padrão dos protozoários, né, que vão ser as amebas. Bem,
Como que ocorre a digestão intracelular? Basicamente, a partícula ela é englobada pela ação dos pseudópodos. Aqui você tem uma imagem bem curiosa, né? Os pseudópodos, eles englobaram esse organismo, prendendo ele. Em seguida, ele é absorvido no citoplasma, é feito um fagossomo, uma prisão ali dentro, e os lisossomos, eles vão jogar enzimas digestivas. Em seguida, esses organismos vão, depois de digeridos, eles são absorvidos, e o que não for absorvido é eliminado para fora da célula por um fenômeno chamado plasmocitose. Então, o lixinho que não vai ser absorvido ali é jogado para fora em seguida, tá? Osmorregulação. Isso aqui é muito, muito importante. Pessoal, osmorregulação ela acontece em protozoários de água doce. Então, você vai imaginar para mim isso aqui, ó. Esse organismo aqui, ele está lá num meio de água doce, só que ele é mais concentrado que o ambiente que ele vive. Uma vez que eu, organismo, sou mais concentrado que o ambiente que eu estou vivendo, a água doce em volta, por osmorregulação, tende a equilibrar. O que está aqui dentro tem que ser igual ao que está lá fora, né? Nesse caso, uma maneira desta estrutura ser mais densa e lá fora ter menos, é que a água vai entrar nesse organismo, vai entrar nesse paramécio, e se essa água entrar em excesso, ele explode. Então, o que vai acontecer? Esses organismos eles têm dois vacúolos pulsáteis ou contráteis. Parece um sol, aqui uma tatuagem de sol, né? Nesse caso aqui, o que você está tendo? Você está tendo a entrada de água por um vacúolo e a saída por outro. Esse fluxo de água permita que esse protozoário não estoure e também permite que entre alimento, entre partículas de uma maneira muito mais fácil. Só que cuidado, isso só acontece para protozoários de água doce, ok? Então, osmorregulação é a entrada e saída de água para não deixar que esse organismo estoure, beleza? Reprodução. Como que acontece a reprodução dos protozoários, nesse caso da nossa ameba? Divisão binária. Esse organismo, ele dá uma esticadinha e se rompe ao meio. Divisão binária ou cisciparidade, né? É uma reprodução assexuada com baixa variabilidade genética. Porém, essa amebinha, ela tem duas formas. A forma trofozoítica, que é a forma padrão que nós encontramos ela, que nem a imagem anterior que nós vimos, e tem a forma cística, quando ela não está em condições, o ambiente não tem condições para ela viver, ela insista, ela cria uma cápsula e fica protegida. Quando o ambiente for favorável a ela, ela rompe isso aí e volta à sua atividade. Parasitologia. Já que falamos da ameba, vamos falar de uma doença conhecida como amebíase. O agente causador dessa doença é a entamoeba histolítica. Ela é um parasita, né, monóxino, ela só precisa de um hospedeiro para viver. Entrou nesse hospedeiro, ela fica ali tocando horror. Como que contrai? Ingestão de cistos, né, pela água, alimentos. Ela gosta de viver no intestino grosso. Pessoal, o intestino grosso ele é responsável pela absorção de água. Se você tiver essas amebas ali, essa absorção de água fica deficiente, consequentemente a pessoa vai ter como consequência uma disenteria. Uma vez que ela tem disenteria, né, aquela forte, aquela nervosa, ela vai liberar os cistos, né, as amebas para o ambiente. Então, nesse caso, ela pode contaminar alimento e água também. Nesse caso, uma maneira de você evitar isso, né, qualquer doença ligada aí à disenteria, essas coisinhas, sempre a profilaxia, a maneira de combater pelo saneamento básico. Beleza? Couto, mas essa amebíase, ela só ataca o intestino? Pessoal, se essa disenteria, essa diarreia aí, ela romper, por exemplo, o intestino e esses protozoários caírem na corrente sanguínea, eles podem afetar fígado, pulmão e até o cérebro. Aí, nesse caso, vai ser grave, tá? Vai ser fatal daí, beleza? Exercícios. Adquire-se amebíase. Nós acabamos de ver como que você vai adquirir amebíase, né? Como que você adquire a ameba? Picada de mosquito? Não. Ingestão de cistos? Sim. Relação sexual? Não. Transfusão sanguínea? Não. E caramujo contaminado? Esse exercício 6.4 ficamos com a letra B. Fácil.
6.6. O cartão acima refere-se aos protozoários, seres tchararã, que servem como bons indicadores da qualidade do meio ambiente. Os protozoários são, em sua maioria, seres tchararã de vida livre e tchararã. Bem, o cartão acima refere-se a protozoários, seres unicelulares ou multicelulares. Ficaremos com unicelulares, que servem como bons indicadores de qualidade do meio ambiente. Os protozoários são, em sua maioria, autótrofos ou heterótrofos. A grande maioria é heterótrofo. De vida livre e aquática. Eles precisam de umidade, eles precisam de água. Neste caso, a 6.6, ficaremos com a letra B. Para encerrar aqui, exercício da Federal. 6.12. Sobre os protozoários, parasitas que habitam o intestino grosso nutrem-se de resíduos alimentares e são eliminados para fora do organismo para a continuidade do seu ciclo biológico. Assinale a alternativa incorreta. A. A transmissão ao homem ocorre por ingestão de cistos desses protozoários contidos em alimentos ou água contaminada. Sim. B. A forma biológica encontrada dentro do intestino humano é a acística, que é a forma de resistência? Não. Você encontra ali a ameba natural, né, trofozoítica. Então, B, errada. C. A multiplicação desses parasitas é assexuada por divisão binária ou cisparidade. Sim. D. A higiene pessoal e defecação em locais apropriados são medidas para evitar o contato com esses parasitas. Saneamento básico? Sim. E E. Um dos sintomas da infecção por esses parasitas é a diarreia. Sim, aquela super diarreia. A diarreia que a pessoa tem que colocar um cinto de segurança no vaso porque senão vira no avesso. 6.12, ficamos então com a letra B. Pessoas, o recadinho das duas aulas estão aí. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e tchau!